Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal. Como é que vocês estão? Vamos lá. No vídeo de hoje eu venho fazer não um tutorial nem nada do tipo, mas eu venho mostrar o meu sistema operacional que eu estou utilizando no momento. Eu tive que trocar de sistema operacional por causa de uma queda de energia que deu aqui em casa e acabou corrompendo majoritariamente os meus arquivos no Ubuntu. Eu não cheguei a perder arquivos importantes porque estavam numa pasta separada, então menos mal. Mas eu tive que trocar de sistema operacional. E bem, por consequência, eu já queria mesmo fazer algumas modificações e queria trocar de sistema há algum tempo, mas eu estava com preguiça e acabou o que aconteceu, eu tive que reformatar. Aí eu falei, mano, eu não vou reinstalar o Ubuntu, eu vou colocar outra distribuição para usar no lugar. Porque o Ubuntu eu acho ele meio pesadão. E nas minhas pesquisas eu comecei a procurar uma distribuição e por consequência eu achei o Fedora. Mas beleza, pessoal. O Linux, né, eu estava testando alguns sistemas operacionais e me deparei com o Fedora 42, né. Eu já conheci essa spin do Fedora há algum tempo, mas eu nunca tinha pegado para testar em uma máquina realmente que desse conta de rodar o Fedora de uma maneira minimamente decente. E por que eu falo isso, né? Eu vou dar aqui ainda já vi as config do PC. Considerando isso, pessoal, eu vou também falar um pouco aqui sobre o porquê eu resolvi escolher o Fedora, né? O Fedora, tá, especificamente nessa spin, eu acho ele melhor que o Ubuntu e o Xubuntu juntos. Por quê? Porque o Ubuntu está cada vez mais e mais pesado. E o Fedora, por incrível que pareça, rodou bem, mesmo usando pacotes de Snap, que muita gente vai me chamar de você é um tosco por estar fazendo isso, mas francamente eu não tô nem aí. Primeira coisa, eu estou usando a versão mais recente do Fedora, com o kernel mais atualizado e blá 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 blá, né? Eu estou usando 12 pacotes Flatpak e estou usando 10 pacotes Snap, porque tem realmente alguns programas que eu acho legais pro Snap e que só tem para Snap. Tipo, alguns programas que eu uso especificamente que só tem para Snap. Tá? Enfim, o terminal é do próprio XFCE, então é revirado de feijão. Meu processador aqui é basicamente um i3 de segunda geração. Está gastando um pouco mais de memória RAM, pois estou gravando a tela, mas fora isso não tem muito o que reclamar. Eu estou usando um HD de 160 GB em BTFS, acho que isso também ajuda um pouco a gastar um pouco mais de memória RAM. Mas em geral, pessoal, tá muito gostoso de usar, cara. Que, sabe, eu falo isso com experiência própria, pessoal. É um sisteminha que, para quem tem uma máquina de 4 core no mínimo aí, já consegue rodar muita coisa aí tranquilo, tá? Eu vou abrir aqui o meu navegador, o Brave, que eu geralmente costumo utilizar, o Brave. Baixei recentemente em formato Snap e por enquanto não vem me decepcionando, tá? É um navegador ok, não é um navegador para quebrar, que vai quebrar seu sistema. Enfim, eu uso tanto o Firefox quanto o Brave, dependendo muito do dia e da situação que eu vou usar. Enfim, em geral, quais foram as distribuições que eu utilizei aqui, né, pessoal? Além do Fedora que eu estava testando nesse meio tempo. Eu tinha um notebook que eu acabei vendendo e eu estava com o Void Linux, né? É um notebook ali que eu gostava de usar, porém ele não era muito leve, né? Era um notebook bem fracão. Era um AMD C50, né? Eu acho que era um AMD C50 ou C80, não lembro agora, mas eu vou deixando então para vocês verem. Era um Inteltec bem fracão. Só que em compensação o Void rodou até ok, tá? Não rodou do jeito que eu queria, tá? Eu esperava um pouco mais. Mesmo usando interfaces gráficas ou Tile Managers com o próprio i3 aqui no Fedora. Então, é isso, né? Não tem muito o que falar. Outro sistema também que eu cheguei a testar nele lá foi o Xubuntu. Um sistema que realmente pretendo trazer uma review aqui pra vocês sobre ele. Não tem muita coisa de especial, é uma versão, mais um flavor oficial. Um outro sistema também que eu cheguei a colocar aqui, porém deu pau e tudo mais, foi o próprio Slackware, né? Acho que eu já cheguei a falar um pouco aqui sobre o Slackware no canal, né? Só que, francamente, eu nunca fui muito... não é que eu nunca fui fã, né? Eu peguei pra realmente aprender, mas eu acho que pro meu uso, pra minha administração, não vai servir muito, tá? E não é nem por questão de utilização, é porque realmente demanda muito tempo e é uma coisa que eu estou bem escasso ultimamente. Então, pessoal, é complicado. O Slackware, para quem não conhece, é uma distribuição que, para quem quer aprender, eu indico como primeira distribuição para entrar de cabeça no mundo do Linux
para chegar realmente para conhecer, você vai ter que aprender muita coisa na mão, fazer muita coisa na mão e no braço também. Por um lado isso é bom porque você não fica completamente dependente de APT e os caramba 4 gerenciadores de alto nível. Mas por outro lado demanda muito mais tempo, aí fica a seu critério. Outro sistema operacional também que eu já cheguei a testar aqui também, né, foi não era o Microwatt R10, era um outro sistema, né, baseado no Ubuntu com i3WM. Outro sistema também que eu usei durante algum tempo, mas que eu não gostei, não que eu gostei, mas eu achei muito pesado, e isso usando em um computador melhor que esse que eu estou hoje, foi o Solus, né? O Solus eu cheguei a testar as versões com Cinnamon e XFCE. Nenhuma das duas rodou bem no meu PC. Não sei como que tá hoje o projeto, mas na época não era um projeto que eu... Hoje eu não posso falar do projeto porque eu não sei como que ele está hoje em dia, mas é um projeto aí que aparentemente vem crescendo. Outro sistema também aqui que eu já cheguei a usar bastante, né, foi o próprio Linux Mint. Um sistema que não tem muito o que falar, acredito que todo mundo já ouviu, ou pelo menos já usou uma vez na vida do Linux Mint. Pelo menos da galera que já tem um pouco de conhecimento e já ouviu falar do Linux, já ouviu falar do Linux Mint. Outra distribuição também que eu já cheguei a testar é o Linux Lite, porém de Lite, pra mim, não tem nada de Lite, né? Eu acho o Linux Mint mais leve que essa própria versão do Linux Lite, realmente, e eu não tô nem zoando. Ele traz várias ferramentas legais, mas não deveria chamar Linux Lite, deveria chamar um Linux outro nome, mas não Linux Lite. Outro sistema também que eu tenho um certo carinho, porque foi o primeiro sistema que eu realmente peguei para testar, que eu peguei realmente para me interessar, foi o Big Linux, tá? É um sistema que eu acho muito legal, um sistema que, para quem não quer ter trabalho no terminal, não quer ficar perdendo tempo com outras coisas, deve sim continuar. Bem pessoal, voltei a dizer uma coisinha aqui, mas voltando ao assunto, basicamente o Big Linux é uma ótima distribuição, tá? Então, em geral é isso, né? Não tenho mais muito o que falar, acredito que o Fedora 42, pra mim, em geral, tirando o fato de você ter que ter um PC minimamente limpo, 4 GB de RAM, pra rodar, né, tipo, minimamente bem, não tenho do que reclamar não, galera. Não tenho realmente do que reclamar, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima semana e tchau.